Buenos días, hermanos. Gracia y paz. Vamos empezar nuestra escuela dominical de hoy. E para isso vamos orar nesse momento. Padre Santo, estamos reunidos aqui nesta manhã, com o desejo de estudar tu palavra, de ouvir tu voz através das Escrituras. Necessitamos, ó Deus, crescer no conhecimento das Escrituras, crescer na comunhão contigo, pero reconhecemos que temos limitações e necessitamos, por lo tanto, de la ajuda de tu Santo Espírito para que nos permita compreender o tema que vamos estudar nesta manhã, o tema do quarto mandamento, o dia do Senhor. Pedimos tu graça sobre cada um de nós e pedimos tu bendição sobre aqueles que todavia não han podido chegar aqui. Alguns estão em caminho. Pedimos tu bendição para que eles possam estar aqui conosco na escola dominical e também no culto. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Les invito a que acompanhem a leitura bíblica que irei fazer no texto de Éxodo, capítulo 20, versículos 8 hasta el versículo 11. Hoje vamos tratar del quarto mandamento. Então, essa é uma leitura fundamental para impartir a classe de hoje. O texto diz: acuérdate del dia de repouso para santificá-lo. 6 dias trabalharás e harás toda tu obra, mas el sétimo dia es repouso para Jehová tu Deus. No hagas en él obra alguna, tu, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 dias hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el sétimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Vamos a leer um texto mais, que é o texto de Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, los versículos 17 hasta 20. E eu harei a leitura para vocês. Não penseis que he venido para abrogar a lei e os profetas. Não he venido para abrogar, sino para cumprir. Porque de certo os digo que hasta que passen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde passará de la lei, hasta que tudo seja cumprido. De maneira que qualquer que quebrante uno de estes mandamentos muito pequenos e assim ensine a los hombres, muito pequeno será chamado en el reino de los cielos. Mas qualquer que los haga e los enseñe, esse será chamado grande en el reino de los cielos.
Porque os digo que si vuestra justicia no fuere maior que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Cansados, agobiados, em um mundo que nos exige estar sempre conectados, sempre produzindo, sempre ocupados, quantos de nós anelamos um verdadeiro respiro, um descanso que vá mais allá de uma siesta roubada ou um fim de semana arretreado? A realidade é que a prisa constante nos agota, nos estressa e nos desconecta de lo que realmente importa. Pero, e se lhes dijera que Deus, o Deus do universo, o mesmo que criou o tempo, tem uma resposta directa a esse cansancio existencial. Hoje, como parte de nossa série, Los 10 Mandamentos a la luz del Sermón del Monte, nos detenemos no coração del Decálogo, em um mandato que a primeira vista pode parecer restritivo, pero que é profundamente liberador. O quarto mandamento, Éxodo capítulo 20, versículos 8 a 11, que leemos, nos invita a uma verdade que Jesus mesmo profundizou e que transforma nossa maneira de viver. O descanso não é um luxo, é um mandamento divino, um regalo para a vida. Então, hoje, nessa classe, bajo o título El Descanso Radical de Deus, uma invitação à confiança e à humanidade, eu quero considerar com vocês este mandamento em 3 partes. Primeiro, recordar para santificar. Luego, a viver em um ritmo de trabalho e descanso em harmonia com sua criação. A extender um descanso inclusivo e compassivo a todos. E, finalmente, como tudo isto se consuma no dia do Senhor, em la nueva aliança. E para avançar com essa verdade central, quero considerar primeiro a essência deste mandamento divino, recordar para santificar. E quero começar este primeiro ponto com uma pergunta. Alguma vez te has perguntado por que Deus nos pede recordar algo que parece tão evidente? O que significa realmente ser santo um dia? Alguma vez te has perguntado por que Deus nos pede recordar algo que parece tão evidente? Ou o que significa realmente ser santo um dia? Por que Deus nos pede para recordar? O que pensam vocês? Pastor, vuelva a hacer la pregunta y disculpe. Estamos no versículo 8 Ajá. do capítulo 20 de Éxodo, o quarto mandamento. Sí. Acuérdate del dia de repouso para santificarlo. Ajá. Pastor, ¿no será que a nosotros somos muy olvidadizos o somos muy... Pensamos en nosotros, pues nos olvidamos que ese
tener Sí. ese tiempo para... Y además de esto, Bueno, por eso le pregunté, pastor, que si podía volver a formular la pregunta. ok, Ajá. ahora. Entonces la pregunta es, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios nos pide recordar algo que parece tan evidente? Sí. ¿Por qué? Esa es Sí. una buena pregunta, ¿no? Aunque estamos viendo el versículo 8 del capítulo 20 de Éxodo, si uno continúa leyendo todo el desarrollo de este mandamiento, en el versículo 11 se dice, porque en 6 días hizo Jehová los cielos, la tierra y el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, como diciendo, en conclusión, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces, nosotros debemos acordarnos del día de reposo para santificarlo, porque Dios también lo hizo. Ok. Por otro lado, también lo que dijo la hermana Gloria es cierto. Se nos olvida. En este mundo marcado por el pecado, nosotros entendemos que tenemos una naturaleza pecaminosa, limitada, y que nos hace incapazes de guardar todas las cosas en la memoria. Sí. Pastor, en cuanto a eso, en cuanto a la pregunta que usted acaba de hacer, uno muchas veces escucha las posturas de aquellos grupos que son sabáticos y adventistas, ¿no? Y que posiblemente escuchándolos de manera superficial pareciera estar hablando de lo mismo. Pero ellos, en el desarrollo de su mandato o enseñanza respecto al séptimo día, el día sábado o día de reposo queda en una estatura en donde se adora al día más que al creador de ese día. Exacto. Exacto. Mira, nuestro texto comienza con la palabra acuérdate. No es una mera sugerencia, es un imperativo, adelante, un imperativo urgente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Pensemos en lo que significa la palabra recordar en este contexto. No es un recuerdo mental fugaz, como para recordar que comiste ayer. Es una memória ativa. Permanente. Sí, una acción deliberada y continua que toma o que ocupa toda nuestra semana. Un estudioso ha dicho que el verbo aquí tiene la fuerza de un gerúndio, como recordando el día de reposo para santificarlo, trabajarás 6 días. ¿Sabe qué eso significa? Significa vivir los 6 días de trabajo con la expectativa consciente y la preparación para este dia especial. Hermanos, les confesso que quando me converti, eu vivia a semana justo nessa expectativa de que chegara domingo para estar junto com os irmãos adorando a Deus, estudando sua palavra. Pero me parece que com o tempo as coisas vão cambiando. Parece que essa expectativa, esse desejo de que chegue o dia do Senhor para adorá-lo, parece que vai como que diminuindo um pouco e por isso creio que deveríamos observar
Porque quando perdemos essa expectativa de vista, quando não anelamos ou não temos esse desejo ardente de que pronto, chegue o dia do Senhor, há que evaluar o que está passando na vida de um. Porque de maneira natural, esse desejo seria algo presente na vida de um cristiano, de alguém que ha sido alcançado e transformado por a graça do Senhor. É como quando nos preparamos para uma festa importante, o espírito da celebração começa antes de que o dia chegue. Disse um conhecido predicador e teólogo, Martin Lloyd-Jones. Irmãos, o que passa quando estamos preparando uma celebração? Quando estamos, por exemplo, dia 9 de março, vamos celebrar um ano de atividades aqui. Então, quando miramos hacia o dia 9, com o desejo de fazer uma celebração onde o Evangelho será predicado, onde vamos desfrutar de um tempo de comunhão, compartilhar comida, que é necessário? É necessário uma preparação. É necessário que cada um de nós esteja involucrado de alguma maneira para que essa celebração seja diligente também. Sim, sim. Então, o mandamento de guardar o dia de descanso, mais adelante vamos ver isso, inclui a preparação para este dia, para que no domingo podamos estar livres para dedicar ao Senhor, para santificar, para separar este dia para o Senhor. Não podemos simplesmente esperar que chegue o domingo, devemos viver a semana com o domingo, o dia do Senhor, em mente. Um presbítero de uma igreja em Brasil, de uma igreja presbiteriana, disse algo que penso que serve para poner um exemplo mais. Ele dizia uma frase quase que com frequência: se não há culto em la vida, não há vida en el culto. O que significa? Se tu vives toda a semana sem a preocupação de glorificar a Deus, de adorar a Deus com sua vida, com suas palavras, com sua atitude, então não espere que no culto vas a ter vida. E no sentido de que há pessoas que vivem toda a semana da maneira que querem, pero querem esperar que o dia do Senhor seja algo muito diferente, pero não se preparou para isso. A lo largo da semana não ha leído as Escrituras, não ha dedicado tempo à oração, não ha reunido a vezes sua família para um culto em seu hogar. Chega o sábado e sigue com a mesma pressão do trabalho em sua mente, não descansa sua mente, vai dormir meia-noite, 1h da manhã, como que vai estar despierto, atento para adorar a Deus como se deve adorar? E no dia do Senhor, seguimos muitas vezes atrapados com essas preocupações de trabalho, com distrações, onde esse dia deveria estar enfocado em la adoração pública, em la oração, em el serviço de misericórdia,
em coisas que em outros dias não se pode fazer da maneira como ele manda, não logramos fazer da maneira como o mandamento nos orienta em separar um dia a la semana para o Senhor. Esse dia, hermano, é para santificá-lo. E a palavra aqui implica a ser santo el dia, não só manter-lo assim separado ou reservado para as coisas de Deus, pero santificá-lo. É uma ação positiva e deliberada de apartar esse tempo e de consagrá-lo a Deus. Em los estándares de Westminster, detalham isso tanto na confissão de fé como também em los catecismos. Detalham isso explicando que santificar o dia implica um santo descanso de nossas ocupações mundanas, sim, pero também uma dedicação ao exercício da adoração, tanto em público como em privado. Ou seja, não é só não trabalhar ou deixar de fazer as coisas, pero o outro lado é o exercício da adoração, tanto em público como em privado. Martin Lloyd-Jones, esse teólogo inglês, disse que o dia do Senhor é um dia para cultivar nossa piedade personal, nossas orações, nossa comunhão com o Padre Celestial. E passagem das Escrituras que ilustra essa seriedade desse mandamento se encontra em Neemias, capítulo 13, versículos 17 e 18. Quem encontrar, por favor, leia esse texto para nós outros. Neemias 13. Sim, Neemias 13. 13, el versículo 17 y 18. Dice, y reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día del reposo. ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de reposo. Ok, gracias. Mira lá a advertência de Neemias aqui nesse texto. Neemias subraia que recordar e santificar o sábado, o dia do Senhor, é fundamental para a bendição de Deus sobre seu povo. É a memória que conduce a la obediência, e a obediência que traz bendição. Hermanos, esse chamado a recordar e santificar o dia do Senhor, sin embargo, não anula a importância de la labor. Por el contrário, Deus estabelece um ritmo divino de trabalho e descanso que é fundamental para nossa vida. Mira que interessante, não sei se a pronúncia é disputado, diputado. Diputado, sí. Está en la asamblea. Sí, diputado. Uma diputada, digamos, brasileira, apresentou um projeto de lei que quer reduzir a escala de trabalho 6x1 para 4x3. Então, para ela, a escala 6x1 é uma explotação do trabalhador. Então, quer reduzir para 4x3. Pero, desde uma perspectiva bíblica,
a Bíblia diz que Deus ha estabelecido 6 dias de trabalho e 1 de descanso. E a vezes o que ocorre é de pessoas trabalharem 7 dias a la semana. Então, por um lado, há uma pressão cultural, social, por la produtividade, e por outro lado, há pessoas como essa deputada querendo reduzir para uma jornada de trabalho de 4 dias e 3 de descanso. Pero, claro, não são muitas vezes cristianos. Às vezes também há cristianos que trabalham demasiado, não? Pero qual é a enseñança bíblica desse mandamento? Não é só parar uma atividade, é uma declaração de fé, de que confia no cuidado do Senhor enquanto repousamos. Então, esse mandamento e também o texto de Gênesis nos hace entender que Deus estabelece um ritmo de trabalho e descanso que é fundamental para nossa vida. Agora, eu quero avançar para o segundo ponto de essa classe. O ritmo da criação, trabalho e descanso em harmonia. E a pergunta é: te has sentido alguma vez atrapado em la constante exigência da produtividade sem encontrar um verdadeiro respiro entre trabalho e o descanso? Que pensam vocês? Te has sentido alguma vez atrapado em la constante exigência da produtividade, sem encontrar um verdadeiro respiro entre o trabalho e o descanso? Eu creio que essa pergunta nos hace pensar um pouco, não? Hermanos, el sábado não é um chamado a la ociosidade ou a la pereza. O versículo 9, a menudo olvidado, é tão parte do mandamento como o verso 8. Éxodo, versículo 9. 6 dias trabalharás e harás toda tu obra. Sí, adelante. Tiene una silla allá. Este mandamento pressupõe e valora o trabalho diligente e produtivo. Deus nos dá a bendição de la labor, nos dá a capacidade de contribuir, de criar, de sustentar nossas vidas e nossas famílias durante 6 dias. 6 dias. Não se nos pede que seamos holgazanes, sino que gestionemos nosso tempo com sabedoria, sabendo que há um limite para nosso esforço. Necessitamos descansar. Pero depois de esses 6 dias de labor, viene o descanso. Mira que diz o versículo 10. Alguém pode ler, por favor? O versículo 10 de Éxodo 20. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagáis en él obras alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. Gracias, hermano.
esta expressão, obra alguna, se refere ao cesse de nossa labor produtiva e mundana. É uma pausa deliberada de um ciclo de ganhar e lograr. É uma pausa centrada em el Senhor. É um dia de descanso para adoração. E a razão fundamental, hermanos, nos la dá o verso 11, porque diz: em 6 dias hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Portanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Aqui está a base de nosso mandamento, e esta base é a mesma base de nossa existência, a criação. Deus mesmo estabelece o patrão, o trabalho e o descanso. E o descanso de Deus não foi porque Deus estava agotado ou fatigado. O descanso não foi por essas razões como é o nosso, sino a jubilosa culminação de uma obra perfeita e boa. Ao descansar, Deus afirma a bondade de sua criação e, a la vez, modelou para nós o ritmo de trabalho e descanso. Irmãos, quando nós observamos o dia do Senhor, declaramos com isso a soberania de Deus sobre todo o nosso tempo e toda a nossa vida. É um acto contracultural em uma sociedade que cada vez mais é impulsada por a produtividade sem fim. É um dia para confiar em que o Senhor é quem realmente sostiene o mundo e nos provee, incluso quando nós nos detenemos, quando nós paramos em el dia de descanso, como disse o Senhor. Martin Lloyd Jones, esse predicador que é mencionado algumas vezes aqui, disse que o sábado nos libera da ansiedade por el futuro, invitando-nos a viver cada dia bajo a providência del Senhor. O passagem que temos em Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3, nos corrobora este fundamento. Vamos a ler Gênesis capítulo 2, versículos 2 e 3. Eu vou pedir a José que leia para nós, por favor. Gênesis 2, versículos 2 e 3. Dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo. Y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al 7º día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Que nos muestra esse texto? Que nos ensina esse texto? Esse texto nos mostra, irmãos, que o descanso ou o sábado pré-existe a la lei de Moisés e a la caída, sendo, por lo tanto, um princípio inerentemente bueno para o ser humano.
Este ritmo divino que nos llama a confiar en Dios, en nuestro propio descanso, se extiende más allá de nosotros mismos. Isso revela o coração compassivo de Deus que exige um descanso inclusivo e compassivo, reflejando assim a justiça de seu reino. E aqui eu quero avançar para o terceiro ponto que é um descanso inclusivo e compassivo, a justiça do reino de Deus. E a pergunta para esse ponto é tu descanso um privilégio egoísta ou uma bendição que se extiende a outros, incluso a los mais vulneráveis em tua esfera de influência? Mais adiante vamos procurar considerar alguns detalhes acerca desse descanso que estamos falando aqui quando nos referimos ao quarto mandamento. Mira, lo mais hermoso e radical de este mandamento é uma profunda compaixão de Deus. O versículo 10 continua com uma lista assombrosa de quem deve descansar. E o versículo diz: ni tu, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu besta, ni tu estrangeiro que está dentro de tus puertas devem fazer coisa alguna. Para o tempo em que esse texto foi dado, esse mandamento era revolucionário. Em um mundo antigo, onde a explotação laboral era comum, onde os siervos, os animais de cargas e os estrangeiros eram a menudo tratados como meros recursos, Deus exige que todos descansem. Ou seja, o descanso é um regalo de Deus para a humanidade. É um dom para toda a casa, para todos os que estão bajo tua influência, incluso os mais vulneráveis. Este é um claro testemunho do coração de justiça e misericórdia de parte de Deus. O descanso não só beneficia a la cabeça de la família, sino que protege a los siervos de la explotação, a los animales del agotamiento e a los extranjeros de la marginação. É uma lei, irmãos, que busca a dignidade, que busca o bem-estar de todos. Este mandamento nos ensina que o valor de uma pessoa não está ou não reside em sua produtividade, sino em sua existência como criatura de Deus. E negar o descanso a alguém bajo nossa autoridade é ir contra o coração do mandamento. Um texto bíblico que complementa o que estamos tratando neste ponto é Deuteronômio 5, versículo 15. Deuteronômio 5:15.
Deuteronomio 5:15. ¿Qué dice? Acuérdate que fuiste siervos en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guarde el día de reposo. ¿Qué vemos aquí? Me parece como que a través de esto se está diciendo, mira, acuérdate de que fuiste siervo, los siervos no descansan, los siervos trabajan hasta que desfallecen, y que Jehová tu Dios te sacó de allá, por lo cual te ha mandado que guardes el día de reposo. Es decir, no acatar esta recomendación o ordenanza que el Señor nos da, es tener una mentalidad obviamente pecaminosa, pero esclava, o sea, en esclavitud. Correcto. Ahora, lo que vemos aquí, además de lo que dijo César, es que la experiencia de la redención de Israel, de la esclavitud, se suma a la creación como otra poderosa razón para la observancia del descanso. O sea, habiendo sido liberados de la opresión, debiam extender esta libertad e esse descanso a todos bajo su techo. Nuestro descanso deve ser um descanso que fomente a justiça para os demais, assegurando que nadie seja privado de essa bendição divina. Mira, isso não é revolucionário como foi em la época que se escreveu. Pero isso hoje é contracultural, porque isso faz com que o empresário, o empregador, creyente, considere levar a sério o dia de repouso. Não se deixe levar por la pressão de la produtividade que genera a explotação de outros. Mira, aqui esse mandamento não está dizendo que não podemos fazer absolutamente nada no dia do Senhor. Pero está nos invitando a evaluar lo que é cultural com lo que é o princípio bíblico. Vamos someter-nos ao princípio bíblico ou vamos someter-nos à pressão social e cultural? Pastor, usted sabe que ahora que usted comenta eso, yo me estoy acordando de, o sea, en Panamá muchas empresas son de propiedad de judíos. Usted sabe que, bueno, por cultura religiosa ellos deben estar guardando estrictamente el día sábado. Sí. Sin embargo, usted ve, y es lo que yo he podido notar, no sé si habré visto mal, ellos como dueños de empresa, ellos someten a sus trabajadores a que guarden junto con ellos ciertos días, como por ejemplo cuando es Pesa, Pascua, Rosh Hashanah, que es el Año Nuevo, etc. Pero el día sábado no. El día sábado usted los encuentra tanto a ellos como a sus empleados trabajando desde bien temprano en las mañanas hasta alta hora de la noche. Entonces es como que lo que usted ha dicho, en la actualidad la cultura o la culturización pagana ha influido más de lo que ellos han podido influir en la cultura en la que están. Y eso lo tomo como ejemplo, ¿no? Que en caso tal, nosotros los cristianos, que tenemos claro este concepto, debiésemos entonces estar haciendo lo que usted dice. Somos dueños de empresa. Bueno,
por nosotros estar creyendo justamente lo que es, entonces vamos a favorecer a todos los que están trabajando en la empresa también para que se sometan a ese descanso y entiendan el porqué. Sí, así es. Ahora, habiendo contemplado rapidamente esse terceiro ponto sobre a profunda justiça e misericórdia de esse mandamento para toda a sociedade, nos perguntamos como se vive esse princípio hoje, em la era de la gracia. E aqui temos que volver nossos olhos ao tema del sábado em la nueva aliança, conhecido para nós como el Dia del Senhor. Então, a pergunta é: como podemos, como cristianos de hoje, honrar este antigo mandamento sem cair em legalismo, senão celebrando a nova vida que temos em Cristo? Essa é a pergunta a considerarmos. Agora bem, como vivimos esse mandamento em la era del novo pacto? Para nós, irmãos, como cristianos, o princípio del sábado se cumpre e se transforma em el dia del Senhor, o primeiro dia de la semana. Em la tradição reformada, nós temos os estándares de Westminster como uma expressão sintetizada e sistematizada de lo que creemos. E a confissão de fé, em el capítulo 21, parágrafo 7, diz: como é de la lei natural, que em geral uma devida proporção de tempo seja apartada para o culto a Deus, assim, em sua palavra, por um mandamento positivo, moral e perpétuo, que obriga a todos os homens em todas as idades, ha señalado particularmente um dia em 7 para ser um sábado, para ser-lhe a ele, el qual desde o princípio del mundo hasta a ressurreição de Cristo foi o último dia da semana, e desde a ressurreição de Cristo foi cambiado ao primeiro dia da semana, el qual em las Escrituras se chama Dia del Senhor, e há de continuar-se hasta el fim del mundo como sábado cristiano. E em el Catecismo Maior de Westminster, em la pergunta 116, diz qual é a razão anexa ao quarto mandamento imposta sobre o pueblo de Deus. A resposta é: a razão anexa ao quarto mandamento imposta sobre o pueblo de Deus é que em 6 dias o Senhor hizo os cielos e a tierra, el mar e todo lo que en ellos hay, e reposou el sétimo dia. Portanto, o Senhor bendijo el dia de repouso e lo santificou. Em la pergunta seguinte, dice: que é requerido en el quarto mandamento? El quarto mandamento requer que todos os homens que santifiquem ou guardem santo a Deus todo o tempo que Ele ha señalado em sua palavra, particularmente um dia inteiro em 7, el qual desde o princípio do mundo hasta a ressurreição de Cristo foi o último dia da semana, e desde a ressurreição de Cristo é o primeiro dia da semana, e há de continuar hasta o fim do mundo como o sábado cristiano. E ademais, el santificar ou guardar santo a Deus el dia de sábado é cessar de todos os empleos e recreações mundanas que puedan impedir-nos em cumprimento de nosso dever a Deus ou distrair-nos de Ele. Devemos emplear todo o tempo em los exercícios públicos e privados de culto a Deus e em los deveres de necessidade e misericórdia. Aqui eu quero parar a leitura
para pensar um pouco acerca de isto. A tradição reformada, como expressa em estes símbolos de fé, e a prática da igreja primitiva, como vemos, por exemplo, em Hechos, capítulo 20, versículo 7, ou 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, Apocalipse, capítulo 1, verso 10, nos mostram que dedicamos este dia especial a Deus em comemoração da ressurreição de Cristo. Não é que o mandamento no Antigo Testamento se haya abolido, sino que se ha recentrado em Cristo, quem é aún o Senhor del sábado, que é o Senhor del sábado. Ou seja, o cambio de dia, como argumentam os teólogos, não é uma abrogação do mandamento, mas bem é uma adaptação autoritativa que celebra a nova criação em Cristo. O primeiro dia da semana, o dia do Senhor, é um dia para descansar e adorar. Santificar esse dia significa, irmãos, participar ativamente e intencionalmente em la adoração comunitária. Reflexionar em la palavra de Deus, buscar crescimento espiritual, passar tempo com os irmãos em la fé, praticar atos de misericórdia. Significa também abstener-se de nossas ocupações mundanas, regulares, e de aquelas atividades que desviem nosso coração da adoração a Deus. Aqui não se trata de uma lista de proibições sem sentido. Se trata mais bem de fazer o dia santo, o dia separado, exclusivo para a adoração. E fazer isso com uma alegria e com gratidão por la graça de Deus em Cristo Jesus. É um ato, irmãos, como disse em um momento dessa manhã, é um ato de fé, mas também é um ato de obediência, que reconhece o senhorio de Cristo sobre todo o nosso tempo. O texto que mencionei de Apocalipse 1:10, o apóstolo Juan disse: eu estava, mira lo que disse Juan, eu estava en el Espírito en el dia del Senhor, e oí detrás de mim uma grande voz como trompeta. Esta expressão aqui no verso 10, el dia del Senhor, é uma referência inequívoca ao primeiro dia da semana, que já era reconhecido por os primeiros cristianos como um dia especial de adoração e descanso. O patrão de Deus de um dia em 7 permanece, pero o enfoque se ha desplazado da antiga criação ao triunfo da nova criação em Cristo ressuscitado. Agora, irmãos, ao contemplar esta hermosa verdade bíblica acerca do quarto mandamento, vemos que a observância do sábado, ou do dia de descanso, ou o dia do Senhor, foi recentrada no triunfo de Cristo ressuscitado. E isso nos leva a uma profunda reflexão final. Vivimos em um mundo
que constantemente nos empurra a la acción, ao logro, à autoproducción. Pero Deus sigue oferecendo um regalo radical. Um dia para recordar sua bondade, sua soberania, sua provisão. O dia do Senhor para nós é uma invitação a sair dessa rueda de hamster de la produtividade e entrar no descanso de Deus. É um dia para confiar, é um dia para adorar, um dia para renovar nossa alma e um dia para praticar a justiça e a misericórdia com todos os que nos rodeiam. Eu queria apresentar-lhes aqui algumas aplicações práticas quanto a santificar o dia do Senhor em nossas vidas. Primeiro, planifique seu dia do Senhor com antecipação. Assim como nos preparamos para o trabalho da semana, preparemos nosso coração, nosso hogar para o descanso e a adoração do dia do Senhor. Não lo deje al azar. Antecipe a alegria, os deveres espirituais, organizando suas tarefas mundanas durante a semana, para que o domingo pueda ser verdadeiramente apartado para Deus. Deje que o espírito de recordar para santificar empiece el sábado por la tarde. Ou seja, a preparação ao dia do Senhor é parte concreta do mandamento do dia do Senhor. Pratique uma desconexão intencional. Hermanos, vivimos em um mundo de pantallas e notificações constantes. O mandamento de não fazer obra alguma se extiende a um descanso santo de las preocupações e de los ruídos digitais. Ou seja, hermanos, há pessoas que hasta em suas vacaciones seguem com suas preocupações de trabalho, não descansam, estão conectados a 24/7. E esse mandamento nos recuerda que devemos confiar no Senhor. E aqui especificamente nessa aplicação, a ideia é desconecte o trabalho, as redes sociais, as notícias que distraem. Crie um espaço mental e físico onde pueda realmente repousar em la presença de Deus, livre de la ansiedade, de lo que Martin Lloyd Jones chamaria de preocupações excessivas deste mundo. Priorize a adoração comunitária e o alimento espiritual. O dia do Senhor é, ante todo, um dia para adorar a Deus com seu povo. Haga de la participação no culto público uma prioridade inquebrantável. Además, dedique tempo extra a la leitura de la palavra, a oração personal e familiar. Alimente sua alma deliberadamente, buscando crescer no conhecimento de Deus e na piedade. Recuerde que o objetivo não é só descansar de algo, sino descansar em Deus. Extenda o descanso e a misericórdia a outros. Não olvide a inclusão radical del mandamento. O descanso é para todo bajo sua influência. Assegure-se de que seu hogar e sua família experimente esse dia de uma maneira bendecida. Busque oportunidades para praticar atos de misericórdia, visitando enfermos, animando a los desanimados e servindo a quienes necessitam de ajuda. Ao hacerlo, nosotros
reflejamos o coração de um Deus que nos redimiu da servidumbre para dar-nos descanso. Agora, irmãos, eu sei e estou consciente de que este mandamento levanta várias perguntas, e eu quero abrir um espaço para que vocês possam fazer as perguntas com respeito a este mandamento que hemos considerado aqui. Eu sei que a vezes uno não quer fazer a pergunta em público, pero se vocês não têm pergunta, eu queria poner uma apenas para provocar-lhe la reflexión. Yo quería saber cuándo es que se cambia el día de reposo de sábado a domingo. ¿Cómo fue esa Entonces, transición de... el día de reposo está conectado com a criação, algo que Deus estabeleceu em la criação antes da lei de Moisés e antes da caída. O cambio se dá em la nova aliança, ou seja, no período do Novo Testamento, quando Cristo ressuscita no domingo. Então, não há em las Escrituras mandamento de que nesse tempo deve cambiar para o domingo, pero os cristianos de aqueles dias, à la luz do Antigo Testamento, entenderam que o dia do Senhor seria uma expressão ou um momento de celebrar a ressurreição de Cristo como o início da nova criação. Cristo representa essa nova criação. Celebramos la resurrección. Sí, sí. Entonces, con eso, a lo largo de los primeros siglos, los cristianos fueron reconociendo que bíblicamente el cambio se da por essas razones. Ahora, eu queria provocar-lhes um pouco a reflexão com o tema, por exemplo, de um cristiano que é médico ou que sua profissão exige que trabalhe o domingo. Então, que faz o cristiano? Não deve seguir em uma carreira em que seja a vezes requerido sua presença em certos domingos ao mês. Como deve o cristiano tratar com esse tema? Como um trabalhador cristiano involucrado em profissões que são fundamentais para que, digamos que a população pueda ser atendida e no dia de descanso também. Que hacer? ¿Qué debe hacer este cristiano? Bueno, pastor, yo pongo mi ejemplo, porque yo a veces tengo que trabajar domingos. Y muchos han visto aquí que yo a veces el domingo he faltado. Pero sin embargo, Ale y el niño vienen a la iglesia. Pero las veces que me ha tocado trabajar domingo, siento sí ese impulso a querer estar aquí, pero a la vez tengo que cumplir con el dueño del auto o mi jefe, por decirlo de una forma. Tengo que cumplir con ese compromiso porque también, en parte, también glorifico a Dios en esa forma de cumplir, porque igual esto se va a difamar entonces lo que no soy como cristiano, sino
otra cosa. Entonces, Sí. eso es una cuestión un dilema muy fuerte Sí. ahí, pero trato de hacer lo que usted dijo en antes, tratar de poner el descanso con el trabajo. Y el descanso no me significa el descanso de descansar y no hacer nada, sino conjugar el descanso en Cristo con mi trabajo. Hago funcionar mi trabajo poniendo una radio cristiana, al pasajero que sube a hablarle de Cristo, a hablarle de Dios. Si veo como un momento en un lugar donde puedo descansar un momento, en el sentido de no trabajar al mundo, busco el celular y leo un versículo bíblico y medito en él. Trato de combinar las dos cosas a la vez para poder sentirme así como, no tratar de buscar la paz que da el mundo, sino la paz que da Cristo en medio de mi trabajo. Mira, yo quería decirles algunas cosas en relación a eso y añadiendo a lo que dijo Rolando. Hay que observar el principio bíblico fundamental. Necesidade e misericórdia no profanam el dia del Senhor. Jesus mesmo estabelece el marco interpretativo para isso em Mateus 12, 1 a 8 e Marcos 12, 27 e 28. É lícito hacer el bem en el dia de reposo. Entende? El descanso del cuarto mandamento não é abolido, pero não proíbe outras obras que preservam a vida, aliviam o sofrimento ou expressam misericórdia. Entende? Então, lo que hacen los estándares de Westminster son explícitos. Mira, emplear todo el tiempo en los ejercicios públicos y privados del culto a Dios y en los deberes de necesidad y misericordia. Entonces, hay una necesidad que no se puede posponer para beneficio y misericordia a otros. Se estamos fazendo isso dentro dessa perspectiva e entendimento, não é profanar o dia do Senhor, pero se lo hacemos, e aqui vai uma distinção clave: vocação de misericórdia e conveniência econômica. Aqui é onde a orientação pastoral deve ser cuidadosa. Não todo o trabalho dominical é equivalente. Os textos que hemos compartido aqui das escrituras e a cita de alguns autores, nos leva a pensar em duas coisas: trabalho de necessidade e misericórdia e trabalho por conveniência. Qual é a diferença? Trabalho de necessidade preserva a vida. Trabalho de conveniência maximiza a ganância. Trabalho de misericórdia atende sofrimento. Trabalho por conveniência responde à pressão cultural por produtividade. Trabalho de necessidade não pode posponer-se. Trabalho por conveniência podia evitar-se. Trabalho de necessidade expressa misericórdia. Trabalho de conveniência expressa autossuficiência. Por exemplo, um médico de guarda, um enfermeiro, um bombeiro ou um cuidador não elige arbitrariamente trabalhar esse dia. Responde a uma necessidade real. Há pessoas necessitando de atendimento médico, há pessoas necessitando de enfermeiro, de bombeiro, de coisas assim, que cuida da vida do próximo. Agora, o objetivo não é se trabalha ou não, sino como honrar a Deus en el dia del Senhor. E aqui está uma coisa importante. A pergunta não é trabalho el domingo, sino mais bem como, aún trabalhando, procura santificar el dia del Senhor. E aí vem alguns exemplos que Rolando mencionou. Eu puedo estar trabalhando, pero puedo
te dê um tempo para orar, para ler um pouco as Escrituras, compartilhar com outro, exercer a misericórdia. Entende? Então, segundo o espírito de Éxodo 20 e os estándares de Westminster em nossa teologia, o crente deve evitar todo o trabalho innecessário e buscar formas intencionais de honrar a Deus neste dia. Então, percebe que o mandamento não está proibindo não fazer absolutamente nada, nem está dizendo para quedarmos em casas ociosos, pero procurar evitar o que é innecessário. E também buscar ocupar-nos com coisas que nos ajudem no crescimento espiritual, em fortalecer a fé e em servir a Deus nestes dias. Bueno, hermanos, já passamos demasiado del tempo, pero eu reconozco que era necessário tomar um pouco de tempo para trazer esta aclaração final. Então, vamos orar e seguir para arreglar as coisas para o culto. Padre Santo, graças por esse tempo e por regalar-nos este mandamento. Ajuda-nos a seguir profundizando nossa compreensão de este mandamento que encontramos em las Escrituras do Antigo e Novo Testamento. Ajuda-nos a honrar o dia do Senhor, como lo vemos estabelecido em las Escrituras. Perdona-nos quando profanamos o dia do Senhor por falta de compreensão ou porque profanamos deliberadamente por alguma razão. Ajuda-nos a buscar viver o dia de domingo de la maneira que agrade e glorifique a tu santo nome. Em nome de Jesus. Amém.